essencialmente com muitas coisas que não têm nada a ver com o processo, desde a briga do juiz com a mulher na manhã a outras coisas. Então essa concepção da neutralização do processo, essa concepção da despolitização do processo faz exatamente isso. Ele retira a relação daquele processo específico do contexto social. Ou seja, um processo que vocês vão lá no fórum ver, não é um processo da coletividade de Franklin. É um processo entre o autor e réu. Se tem, por exemplo, não sei se tem aqui, não conheço, um processo que envolva, suponhamos, menores que estão acusados de delinquência, bom, aquela relação tem alguma coisa a ver com a sociedade? E depois que aquelas crianças saem para a rua e vêm roubar, vêm matar, tem a ver com a sociedade ou não tem? E por que elas estão lá e não estão numa escola? No meu estado, Santa Catarina, que é o Sul Maravilha, 75% das crianças trabalham. Criança de 5 a 15 anos. São Paulo eu não sei a estatística, mas não deve ser abaixo disso. Ou seja, apenas 25% de Santa Catarina, vocês imaginam o Nordeste, apenas 25% das crianças de Santa Catarina fazem o que deveriam fazer: brincar e se preparar intelectualmente através da escola formal e de outros tipos de ensino, música, dança, línguas e o que tiver vontade de fazer. Se Santa Catarina é assim, vocês imaginam o Nordeste. Então, toda essa ideia do mundo que nós fizemos jurídico traz este problema, ou seja, a despolitização, o isolamento do processo judicial do todo social. E foi exatamente com isso que eu comecei a pensar na impossibilidade de vir aqui falar para vocês da busca do justo no caso concreto. Você, no caso concreto, pode evitar, quando muito, o injusto. Agora, se você tiver na concepção de justo uma concepção social, e não de essência, de metafísica, mas uma concepção de justo que atinja todas as pessoas em um determinado país e não a só meia dúzia, não há como fazer justiça no caso concreto. Porque eu volto ao meu exemplo da fome. Como é que eu posso fazer justiça no caso concreto se nós temos no Brasil 32 milhões de pobres e miseráveis? E sobre uma perspectiva sociológica, há um outro problema gravíssimo que não se faz uma discussão séria nas universidades. Porque afinal, o caso concreto que o juiz julga, do que nós estamos falando? O que é um caso concreto? Quais são as condições que estabelecem um caso concreto para o juiz julgar? É uma questão, obviamente, ligada à ideia de conflito. Nós até agora estamos tendo aqui uma palestra sem grandes conflitos. Ninguém se levantou, mandou eu calar a boca, me atirou uma câmera de fotografia ou algo que vai. Então estamos sem conflitos até o momento. Tá certo? Só poderíamos pensar na hipótese de uma decisão judicial no nosso momento aqui, se aqui surgiu algum conflito e se esse conflito não for solucionado antes de ir até a mão do juiz. Não é isso? Então nós temos que diferenciar fundamentalmente o que é conflito social do conflito jurídico. O conflito jurídico é uma pequena parte do conflito social. Uma pequena parte do conflito social. E em todos os âmbitos. Vou pegar um caso que todos vocês já devem ter experimentado, direto ou indiretamente. Cada um aqui deve ter um namorado, uma namorada, um noivo, um marido, seja lá o que for, companheiro. Vive em harmonia, não brigam. De repente dá uma briga. Bom, isso é um conflito? Ainda não é jurídico. É um conflito no âmbito da sociedade. Quando há uma briga entre marido e mulher, por exemplo, é muito comum, estou falando de direito de família, que vários agentes tentem resolver o conflito. Então a sogra dá palpite, a mãe dá palpite, o vizinho dá palpite, a amiga dá palpite. Ah, minha filha, ela é tão bonzinho,
ele te deu uns tapas, mas ele sustenta a família, quem sabe tu atura um pouco, atura isso do teu pai, não sei o quê, não sei o quê. Há agentes que interferem no conflito. E a grande maioria desses agentes consegue solucionar o conflito. E se o conflito é solucionado, não vai ao Poder Judiciário. Foi um conflito social que surgiu e foi solucionado no âmbito social. Como pode ocorrer numa briga de vizinho, como pode ocorrer com um problema de sem-terra. Bom, o conflito social só vira conflito jurídico após esses mecanismos que agem sobre ele não conseguirem pacificar o conflito. Então a última solução das partes é ir em busca do Estado através de um juiz. Juiz, aliás, que não resolve o conflito, ele decide o conflito. E muitas vezes a decisão do conflito desagrada as duas partes. Eu já dei sentença que seguiu-se um homicídio. Então eu não resolvi nada, só agravei a situação das partes. Se eu tivesse solucionado o conflito, eles não tinham se matado. Eu tenho que viver com isso. Então o conflito só vira jurídico. O conflito social só vira jurídico quando todos os fatores intervenientes falham. E um dos fatores intervenientes que evita que o conflito social não chegue a um conflito jurídico é a falta de acesso à justiça. É a falta de acesso à justiça. Então, toda a miserabilidade brasileira, que são 32 milhões de pessoas, essas 32 milhões de pessoas efetivamente geram um conflito jurídico, um conflito social, desculpa, que não vira nunca um conflito jurídico. Os órgãos mundiais, como a Unicef, dizem que no Brasil, e comprovam com dados, o próprio governo não nega muito isso, que no Brasil morre de fome mais ou menos uma criança a cada 1 minuto e meio. Então, se vocês forem marcar o tempo que eu estou falando, quanto tempo foi, dividido por 2 minutos para dar uma folga, vocês vão ver quantas crianças morreram de fome no nosso país nesse tempo que eu estou falando. Isso é um conflito social grave, não é? É. Só que isso não vira conflito jurídico. Não há como, não chega ao judiciário este gravíssimo conflito jurídico que está matando milhares e milhares de inocentes. Então, enquanto o conflito jurídico for uma pequena parte seletiva dos conflitos sociais, não se pode pensar em justo no caso concreto quando você está pensando na sociedade. Olha, eu sou juiz civil, segunda vara civil de Tubarão. Tenho um meu bom salário, tenho uma estrutura informática maravilhosa que Santa Catarina desponta no Brasil como o melhor sistema informático do judiciário. Os funcionários são bem pagos. Eu tenho em torno de 1.500 processos. Vocês sabem o que eu faço? De verdade, cobro conta. Dos 1.500 processos que eu, juiz, deveria fazer justiça, no caso concreto, 1.000 é execução. E quem é que empresta dinheiro nesse país? Aqui tem muito autorista que fica emprestando dinheiro todo dia. Não. Quem empresta dinheiro ou é o sistema financeiro, que é o que está matando esse país, que são os agiotas protegidos pela lei, ou os agiotas mesmo, que deveriam estar sendo procurados pelas polícias. Então, 1.000 são execuções, de 1.400. Depois tem ação monitória, ação de cobrança, ação ordinária, enfim, 80 e poucos % do meu trabalho como juiz é cobrar conta. Eu sou um cobrador de luxo do sistema financeiro e de agiota desse país. Não creio que São Paulo seja diferente. Não é um caso isolado da segunda vara de Tubarão. Então, porque o direito é organizado, e aí eu já vou entrar numa questão complicada, mas o direito é organizado para, e unicamente, diria até um pouco radical, permitir o fluxo de mercadoria. Enquanto o direito permitir o fluxo de mercadoria e o intercâmbio do mercado, está tudo funcionando bem. E é exatamente para isso que o Banco Mundial não só fez um documento estipulando a reforma do Poder Judiciário em todos os países da América Latina, como no Brasil a proposta dele está sendo
votada e aprovada no nosso Congresso para adaptar a justiça aos interesses do sistema financeiro internacional e ao mercado globalizado, como, não sei por que dádiva, o Banco Mundial está investindo nada menos que 55 milhões de dólares no parlamento para que essa proposta seja aprovada. Então, essas questões todas que eu estive aqui conversando com vocês, estou ainda, demonstram a impossibilidade de você pensar no justo no caso concreto. E aí eu recordo uma frase muito interessante do meu querido professor Juan Ramon Capella, que ele diz o seguinte: não há possibilidade de justiça em um país estruturalmente injusto. Eu diria, não há possibilidade de justiça no caso concreto, enquanto o caso não concreto, o caso coletivo, é estruturalmente injusto. E é exatamente a partir dessas concepções que o direito alternativo, nesses 11 anos de vida, vem trabalhando. Nós não somos, de forma nenhuma, juízes, promotores, advogados, professores, estudantes, procuradores e todos os outros operadores jurídicos, pessoas contra a lei. Aliás, esse negócio de contra a lei é uma hipocrisia terrível, porque os legalistas que dizem que nós somos contra a lei, eles são tão hipócritas que eles são os maiores descumpridores de lei desse país. Alguém aqui já leu a Constituição brasileira? Alguém cumpre a Constituição nesse país? Quer dizer, aqui se cumpre o Estatuto da Criança e do Adolescente nesse país? Os legalistas, eles são muito gozados. Pegamos o direito penal, por exemplo. Eles, pelo direito penal, são dura lex, sed lex, né, como eles gostam de dizer. E condenam o sujeito lá a 20, 30 anos de cadeia. Diz, não, eu tenho que obedecer a lei. Eu fui duro, mas é a lei. Quando a pessoa é condenada e transita em julgado a sentença, não se usa mais o Código Penal. Qual é a lei que passa, então, a vigorar a vida da pessoa, depois da condenação transitada em julgado? É a lei de execuções penais. A partir desse momento, mesmo o juiz legalista, que usou o dura lex, sed lex para condenar o sujeito, ele simplesmente ignora completamente a lei de execuções penais. Aí eu pergunto, mas ué, tu não era legalista? Tu não era daquele que tinha que cumprir a lei cegamente? Diz, não, mas aqui você vê o problema social, o Estado não tem dinheiro, e o preso é que paga, o Estado não está aplicando bem. Vocês vejam que essa ideia de cumprir a lei ela é uma acusação falsa. Mas a verdade é que nós do direito alternativo, nós queremos efetivamente uma sociedade em que tenha leis claras, leis que não beneficiem grupos, leis que beneficiem a sociedade, e essas leis sim nós faremos cumprir. Eu tenho certeza que todos os alternativos fariam uma marcha pública em defesa do cumprimento das leis, Constituição da República, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código do Consumidor. O que não pode é nós permitirmos que direito, ciência jurídica, seja sinônimo de direito privado e que as únicas leis que efetivamente valham nesse país é o Código Civil, o Código Comercial e o Código Penal. Isso é o nosso cotidiano, isso é a nossa vida, isso é a nossa estrutura. E nós do direito alternativo ainda temos um pouco disso que está morrendo, que é se entristecer pela tristeza do outro, é de se tocar, se emocionar pelos problemas alheios. Porque nós pensamos em nós, nas nossas famílias, nas nossas ruas, mas queremos também pensar no todo social. E para nós que somos juristas, nós temos que pensar que sim, é possível um outro direito. Mas para existir um outro direito, existe uma condição. O outro direito só pode existir quando existir uma outra sociedade. Não há como nós fazermos uma sociedade, ou melhor, não há como nós fazermos um direito justo, correto, naquilo que nós convencionarmos como justo, numa sociedade absolutamente injusta como a sociedade brasileira. O direito não determina os destinos da sociedade. É a organização social que depois estrutura um determinado tipo de direito. Só mudando a sociedade você muda o direito. Não adianta botar uma norma, como se fez na Argentina antes da crise, que dia tal vai acabar a fome na Argentina. Não adianta. Como não adianta, como fizeram os comunistas da Albânia, botar na Constituição que a Albânia era um país ateu. Por mais que eu seja ateu, eu não posso querer que todo mundo seja. Não adianta fazer uma norma dizendo que vocês todos serão ateus a partir de agora. São coisas do ser. Cada um com as suas necessidades, acreditando naquilo
que melhor faça a vida da pessoa. Então, o direito é o resultado das condições concretas de uma sociedade. E só haverá um outro direito, e um direito mais justo, quando nós trocarmos essa sociedade. E nós, do direito alternativo, nos arriscamos a dizer que nós temos um conceito de justiça, que não é a essência de nada, que não foi dado por Deus, não foi dado pela natureza, foi construído pelos seres humanos. Porque nós temos muitos e muitos anos de história. E para nós, a sociedade justa é aquela em que todas as pessoas tenham comida, é aquela em que todas as pessoas tenham trabalho, aquela em que todas as pessoas tenham acesso à saúde, é aquela em que todas as pessoas possam desenvolver sem ter que passar fome, sem ter que olhar para o lado, sem ter que pedir, sem ter que sofrer. É triste você ver uma pessoa que trabalhou a vida inteira ter que estender a mão e pedir R$1 ou um prato de comida. Eu ainda tenho vontade de chorar quando vejo isso. E é exatamente para parar de chorar que eu venho aqui defender o direito alternativo e venho dizer para vocês que, digam o que digam, os nossos companheiros de direito alternativo, numa coisa eles não abdicam, é dessa esperança de mudar. Nós não temos um alternativo envolvido em ladroeira de tribunal, nós não temos nenhum alternativo envolvido com nepotismo, com a lauda da vida. Nós temos alternativos comprometidos com esse sonho, como disse no início. Eu acho que esse sonho está aí para ser vivido, e é isso que eu convido todos vocês. Vamos debater esse tema. Obrigado. Pela segunda vez desejar boas-vindas aos nossos companheiros aqui do simpósio, os que já estiveram pela manhã, os que estão chegando agora à noite, e também aproveitar a oportunidade para agradecer a presença do professor Lévio, que está aqui hoje neste simpósio, dando a sua contribuição, a sua brilhante colaboração. É importante que todos saibam, sem receber nenhum prolabore por isso, apenas por força do seu ideal, das suas convicções, enfim, apenas pelo desejo de sonhar junto com a gente. Portanto, de público, eu quero traduzir a gratidão de todos os nossos alunos que estão aqui hoje e dizer que testemunhos como esse, sacrifício como esse, de sair lá de Santa Catarina e vir aqui sem ganhar absolutamente nada, só podem ser mesmo exemplo que todos nós, se não pudermos, se não quisermos seguir, mas exemplo sobre o qual nós precisamos meditar. Ainda há gente que acredita no sonho, ainda há gente que acredita na possibilidade de mudar, ainda há gente que dá a sua parcela de sacrifício pessoal e, portanto, fica aqui registrado o nosso agradecimento. Só queria, então, emendar uma pergunta para o professor Lévio sobre o seguinte. No final da sua fala, o senhor deixa claro que só há esperança de se produzir um direito que seja efetivamente a expressão ou a possibilidade do justo se nós mudarmos a sociedade. Eu, em algumas oportunidades, tenho deixado escapar também o meu pessimismo, porque por vezes eu acho que nós só conseguiremos mesmo construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, mais democrática, a partir dos escombros da sociedade moderna, porque na modernidade, onde parece ter triunfado mesmo o princípio de mercado, onde parece ter triunfado a lógica desse mesmo mercado, talvez não fosse possível ou mesmo não fosse fácil
nós pensarmos em relações sociais estruturadas em bases efetivamente democráticas. Portanto, é um pessimismo que eu não gosto de destilar, uma opinião que eu não gosto de emitir, porque ela tem um quê de profecia, coisa de que eu também não gosto, e tem um quê de derrotismo que talvez não fosse muito oportuno falar ou deixar brotar quando se fala aos jovens. Mas, francamente falando, eu acho que as possibilidades de uma sociedade efetivamente justa, onde se possa efetivamente radicalizar a igualdade, só depois deste projeto de modernidade que, a meu ver, está fracassando a cada dia, e os sintomas da violência, da exclusão social, das doenças, das guerras, talvez a prova mais evidente de que este projeto fracassou mesmo. E infelizmente nós estamos nesse barco, estamos juntos, e há muita gente que não está vendo essa tempestade ameaçando o nosso barco, ele está afundando, e talvez só depois do afundamento desse barco é que a gente poderá acordar para a necessidade de construir um mundo mais solidário, um mundo mais justo, um mundo mais democrático, um mundo em bases de igualdade real. Porque até esse instante o que nós temos visto, como demonstrou o professor Lédio, com os números que trouxe, é construir apenas a desigualdade, aprofundar a desigualdade, aprofundar o ódio, aprofundar a guerra, aprofundar a diferença. E é possível que, radicalizando assim a diferença, ao invés de radicalizarmos as semelhanças, nós estejamos mesmo plantando uma sociedade muito turbulenta, uma sociedade injusta, uma sociedade que não aguenta, que não vai longe. Quer dizer, e é difícil sensibilizar as pessoas, sobretudo aquelas pessoas, como é o professor Lédio, têm o que necessita para viver. Nós não conseguimos nos colocar no lugar daquele que não tem aquilo que nós temos. É um exercício que nós não fazemos, que nós não conseguimos fazer, que nós não precisamos fazer e que muitos de nós só fará se for obrigado a fazer. De modo que eu também partilho um pouco deste pessimismo de que neste modelo de sociedade moderna, talvez a justiça, a democracia e a igualdade sejam apenas uma quimera. Bem, daí eu queria então perguntar ao professor Lédio de Andrade: nós devemos abandonar a ideia de que o direito possa ser um instrumento de transformação e de mudança desta sociedade no rumo de uma sociedade mais justa? É uma indagação complexa, porque eu lembrei de uma discussão que nós estávamos tendo no almoço hoje com a professora Graça, mais os colegas aqui de vocês, sobre até se o homem era bom ou mal, né? E eu tenho há 2 anos tentado terminar um livro sobre violência, e é um livro que me maltrata muito, então por isso que eu acho que eu não consigo terminar. E tenho estudado a história da humanidade desde os seus primórdios, né? Os nossos primatas aí há 300 milhões de anos atrás até hoje. A história da humanidade é uma história de guerras, de matança. Literalmente isso. Por isso que a gente vê hoje, sempre houve impérios, um matando o outro, enfim, a luta pelo poder. E nenhum mecanismo, até hoje, pelo menos naquilo que eu estudei nesses 2 anos, traz a possibilidade de fazer uma sociedade mais equilibrada que não seja feita. Eu acho que aquela visão marxista clássica que preponderou durante um longo tempo, que depois o Gramsci veio a colocar, na minha concepção, nos trilhos certos, de que o direito era mera dominação de classe, que não servia para nada, está ultrapassado. Quer dizer, o que não faz com que nós possamos ir ao outro extremo, que é um erro gravíssimo de achar que vai mudar a sociedade através do direito ou unicamente através do direito. O que eu particularmente penso é que o direito, como um fenômeno social, ele pode contribuir, juntamente com outros fenômenos sociais, para a transformação do país. Eu, por exemplo, acho hoje que o maior fenômeno social que pode dar maior possibilidade de transformação social do país é o movimento dos trabalhadores sem terra. Não sou
um admirador extremo do MST, porque eles são conservadores sob o ponto de vista sexual, são religiosos e que podem construir uma outra sociedade justa, sob o meu conceito de justiça. Mas isso deixamos para depois. O que eu vejo é que, como força social, nós juristas, que estamos preocupados não na manutenção da sociedade como está, mas sim nas suas transformações, temos muito o que fazer junto com os outros movimentos sociais. Eu tenho um amigo pessoal, seguramente tu conhece, que é o professor Oscar Corrêa, que sempre diz uma coisa importantíssima. O professor Oscar diz o seguinte: não existe ditadura sem advogado. Basta ter uma ditadura que no dia seguinte muitos juristas vão para a imprensa defender a juridicidade, a democratização dos atos da ditadura. Bom, se os juristas são úteis para a ditadura, eles também são úteis contra a ditadura, para fazer exatamente o contra-discurso, contra-trabalho. E quando eu falo de ditadura, não é só ditadura política, porque esse é o grande problema nosso atualmente. O conceito de democracia, vindo do mundo da modernidade, nós juristas estamos nisso, é um conceito político. Não sei se vocês já notaram isso. O conceito de democracia é um conceito político. Tanto que diz que Cuba é ditadura, China é ditadura e o Brasil é democracia. Bom, eu concordo com quem diz isso se falar democracia política, se colocar o adjetivo político. Porque se você for entender democracia como uma relação social que transcende o político, o que é o político? É o direito de votar, ser votado, de fazer reunião, de ter acesso à imprensa, de eu estar aqui falando e não ser preso. Claro que na época da ditadura militar, quem viveu sabe. O que eu disse hoje, eu seria preso, vocês apanhavam um pouco, estava resolvida a questão. Era assim que a ditadura agia. Então hoje eu posso vir aqui falar. Isso é democracia política, sem dúvida. Agora, o que nós temos, e o Boaventura de Sousa Santos fala muito bem, na minha concepção, é uma ditadura política convivendo com o fascismo social. Por quê? Porque as regras democráticas não chegam às fábricas, não chegam ao mercado, não chegam naqueles setores que efetivamente são setores importantes para a construção da vida justa, concretamente falando. Porque eu não consigo conceber justiça se eu não ver o cara comendo um bom prato de comida. Eu não consigo conceber justiça se eu não ver o cara indo no médico quando precisa, ou os filhos dele indo à escola quando estiverem na idade de ir para a escola. E isso não se resolve com democracia política. Não se resolve com democracia política. Se resolve com um conceito de democracia que transcenda o político e entre no econômico e entre no social. E aí é que nós, do direito alternativo, e os juristas do direito alternativo, temos o nosso trabalho. Porque você ampliar esse conceito de democracia é a nossa função. Não é à toa que quando um juiz, por exemplo, nega uma liminar, ou o Ministério Público entra com uma ação civil pública, ou com um processo contra um empresário, seja lá o que for, e transcende essa lógica perversa do direito tradicional, causa uma repercussão nacional, sai manchete na primeira página dos jornais nacionais. Basta um juiz qualquer dar uma decisão invertendo essa lógica que só prioriza a democracia política. Então, respondendo concretamente, o direito tem muito o que fazer, mas não querendo ser egocêntrico, narcisista, como tem lamentavelmente muitos juristas, que acham que através dele não vão salvar o mundo. Absolutamente. O direito é uma força a mais, junto com todos os demais movimentos sociais, que podem permitir a possibilidade de uma transformação social. E digo outra, nós estamos perdendo. Precisamos de muita gente para inverter essa luta, porque até o momento nós estamos perdendo. E perdendo feio. Eu, da minha parte, se querem falar diretamente, eu não tenho nada contra. Agora não vou trazer uma alternatividade na organização do evento. Doutor Lete, eu tenho uma preocupação muito séria na formação acadêmica hoje do nosso universitário. O senhor disse muito na questão do direito civil, do direito penal, processo civil e processo penal. Eu observo, sempre chamo a atenção dos alunos sobre a ausência da Constituição na vida dos nossos juízes, promotores e advogados. Parece que, como ela não foi muito bem aceita por um segmento da sociedade, ela é ignorada. Então, voltando a esse assunto da formação acadêmica, eu lembro o Eduardo Novoa Morreal,
que no início dos anos 80, início dos anos 90, dizia sobre a responsabilidade social das universidades na manifestação de seus currículos, no ensinamento dos direitos eminentemente sociais, da feitura de currículos que voltassem os seus perfis para essa questão eminentemente social, de direitos humanos, de estudos constitucionais, né? E quando Novo escreveu o direito como obstáculo à transformação social, ele nos deixou muito desesperançosos, né? E hoje, passado já quase uma década, eu ainda tenho a esperança de que a formação acadêmica venha construir novos juízes, novos promotores, novos advogados. Gostaria de ouvir do senhor a sua opinião sobre essa estrutura nova que se inicia e que é tão dolorosa, sempre sofrendo ameaças, agora a mais recente, de que talvez os cursos de direito, por vontade e desejo do MEC, se reduzam a 3 anos. Eu nem sei o que vai... Isso tudo faz parte de um projeto de sociedade, né, que veio a partir das revoluções burguesas do final do século XVIII. E a concepção de jurista desta nova sociedade é uma concepção técnica mesmo. Então, quando fala em transformar o curso jurídico em 3 anos e em curso técnico, essa concepção está absolutamente de acordo com a lógica dominante. Ela não é excludente da lógica dominante, ao contrário. Ela faz parte da lógica dominante. Até porque basta vocês verem os currículos do curso. Eu nunca olhei o currículo do curso aqui de vocês, mas eu garanto que vocês devem ter direito civil 1, 2, 3, 4, 5, talvez 6. Como é que é anual, não tenho tanto. Aí devia ser 1, 2, 3, mas como é anual, vale por 6. Porque nesse sistema 1, 2, 3, 4, 5, 6 são os cursos semestrais. Você tem 6 e anual ainda. Processo civil deve ter 1, 2, 3, 4, 5 também. E constitucional tem no máximo 2. Teoria geral do Estado, direito constitucional, quando muito. Então, quer dizer, eu sou um adivinho, é uma bola de cristal? Não. É porque eu sei que a lógica do curso de vocês não foge à lógica do ensino tradicional, que é a lógica desse projeto de modernidade. Olha, esse tema é tão interessante, eu não sei se vocês notaram, dificilmente notaram, mas a forma de vocês falarem, a forma de vocês terem amizade, a forma de vocês se vestirem vai mudar. Vocês olham o estudante que entra na primeira fase do direito, normalmente meio de fechação e tal. Quando chega no final, ele está todo arrumadinho, bonitinho. A forma de amar muda. Então toda a concepção, nós do mundo jurídico criamos um mundo hermético, uma linguagem que ninguém entende. Isso tudo é fruto de um projeto de modernização que ainda está em vigor. Claro que nós já estamos no mundo pós-moderno, outros falam em transmoderno, dê o nome que tem, mas o projeto de mundo ocidental que ainda vale é esse projeto. E a universidade é o laboratório para criar agentes para esse projeto. Então eu não vejo, e digo isso com uma certa tristeza, que só do ponto de vista institucional nós vamos ter um ensino jurídico que vai formar pessoas para isso. Até porque as dificuldades, um cara muito recém-formado, assim, muito voltado aos seres humanos, ele vai ter dificuldade de emprego. É triste, mas é verdade. Então você aí decora o Código Civil, o próximo processo civil, você normalmente vai ter emprego. Vai ser difícil não ter emprego. Os concursos do Ministério Público, da OAB, da magistratura, não perguntam sobre direitos humanos, não. Ou você sabe a dogmática, que eu não sou contra saber dogmática, ao contrário, acho que tem que saber bem, mas ou você sabe a dogmática ou não passa. Então os cursos em si não estão mudando institucionalmente. O que eu vejo com muita simpatia são coisas, núcleos como o NEDA, por exemplo, que é autodidata, sai da lógica institucional e busca alternativas. Porque lamentavelmente nós temos um processo de acomodação. Nós reclamamos muito, o brasileiro como um todo, nós reclamamos muito
queremos mudança social tomando cerveja vendo um jogo de futebol. É difícil. É difícil. Então, nós temos que ter paciência. Quem aqui já foi, por exemplo, uma reunião de bairro ou uma reunião de um partido político? Então, esse político ladrão, pode até que seja, mas daí, o que eu fiz para não deixar esse político ladrão ser o escolhido no partido X ou Y, Z? Nada. É poucos, nós vamos fazer uma autocrítica aqui, poucos são aqueles que têm uma atividade social concreta, politicamente falando. Não política partidária apenas, mas de organizar o seu bairro, não aceitar aquele vereador clientelista que se elege só porque traz um caminhão de areia, ou não sei o que, não aceitar políticas excludentes. Então, isso é uma concepção complicada. E, lamentavelmente, a função da universidade é muito mais uma função ideológica do que concreta. Porque se a universidade realmente fosse suficiente para fazer técnicos, nós precisaríamos de cursinho para fazer concurso público, por exemplo. Vocês já notaram isso? Acho que existem vários cursos para preparar recém-formados para fazer concurso. Mas então para que serve a universidade? Nem a promessa de formar técnico a universidade faz. Tanto que hoje você precisa fazer um cursinho. No fundo, a grande função da universidade é convencer a todos nós de que os paradigmas e as promessas do direito moderno são verdadeiros. Então você se forma, você sai acreditando na segurança jurídica, você sai acreditando na neutralidade do poder judiciário, você sai acreditando em tanta coisa que no primeiro dia de trabalho no fórum vocês vão ver que não existe. Todo aluno sai todo contente, tem uma causa, vai ganhar a causa, aí o juiz entra na licença, vem outro juiz julgar contra. Ele não entende. Isso é o direito. Porque a universidade não prepara para isso. Eu já chamei uma vez num artigo de ensino esquizofrênico, porque é um ensino fora da realidade. O esquizofrênico está fora da realidade. O mesmo professor, normalmente, o que ele diz na sala de aula é exatamente o oposto do que ele faz fora, quando ele é um professor não dedicado somente à academia. Mas ele na faculdade ele diz uma coisa que faz outra. E reproduz aquilo muitas vezes assim, sem ver o que está fazendo. Então eu vejo o ensino como um agente, como diz o Althusser, né? Um agente ideológico do Estado. E acho que a transformação do ensino vai se dando aos poucos, e um grande fator são núcleos como esse que vão estudar por conta própria, tipo a Sociedade dos Poetas Mortos. A ideia foi muito bom. Tem pergunta grande? Vamos lá. Agora as perguntas. Há alguma maneira de facilitar o acesso à justiça a todos? É de Andréia Alves dos Santos, do 1º DM. Essa é outra pergunta, né? Hoje os próprios tribunais têm programa de acesso à justiça. Mas é aquela pergunta, acesso a que justiça? Eles estão falando de um acesso à justiça de tirar 32 milhões de miseráveis e colocar condições de pessoas normais, ou a justiça atomizada naquela ideia política do caso concreto? Porque nós não podemos confundir acesso à justiça com acesso ao poder judiciário. São coisas diferentes. Eu sempre digo uma coisa, principalmente quando eu dou aula para os juízes do trabalho, já dei algumas cadeiras sobre o juízo do trabalho para eles, que algumas vezes eu fico bravo, mas depois nem tanto. Se não passe de mágica, todas as reclamatórias trabalhistas fossem julgadas procedentes, nós não acabaríamos com a exploração do trabalho no Brasil e nem transformaríamos a sociedade mais justa. E se não passe de mágica eu julgar os 1.400 processos do fórum num dia só, eu vou 80% cobrar dívida e os outros 20% talvez fazer alguma coisinha socialmente útil. Essa concepção de acesso à justiça, com a simples ideia de entrar no Poder Judiciário, sem uma concepção muito mais profunda de transformação da própria função do direito, não serve muito. Então é uma pergunta difícil de responder. Eu teria que ficar falando horas. Primeiro dar uma concepção concreta de justiça, depois dar uma concepção concreta de como esse acesso garantiria democracia social, política
e econômico, e depois como o Poder Judiciário iria atender a todos. E aí uma coisa até paradoxa, porque quanto mais democracia social, menos litígio social e, consequentemente, menos litígio jurídico. Né? Então é outra concepção. Se você trabalhar na democracia social e econômica, automaticamente está diminuindo a litigiosidade jurídica. Agora, num país com alto índice de litigiosidade social, logicamente haverá um alto índice de litigiosidade jurídica. Vocês imaginam uma família, classe média baixa, pobre, o marido trabalha o dia inteiro, tem que se embriagar porque é a única coisa de felicidade que ele pode ter. Vai bater na mulher, vai dar problema de família. Então não é à toa que as várias famílias estão empanturradas no processo. Quando tu põe uma pessoa com trabalho normal, 8 horas por dia, recebendo o suficiente, não necessariamente tendo o alcoolismo a sua única forma de lazer, o índice de problema familiar diminui. Todo mundo sabe que quando está apertado no dinheiro, dá briga dentro de casa. Você não sabe isso? Como? Então, se isso não existe, automaticamente diminui o litígio. Então é uma ideia sempre distorcida, né? A mesma ideia de querer diminuir violência com mais pena, baixando a redução da idade penal. Tu não resolve o problema social via direito. Tu pode botar pena perpétua, pena de morte, enquanto tiver miséria vai ter violência. Então é muito mais sadio você aplicar em democracia econômica e social, porque automaticamente cai a violência e cai o litígio jurídico. É automático. Então essa pergunta é muito complexa. Agora, simples acesso ao judiciário, na minha concepção, não resolve muita coisa. O senhor expôs o tema do Fórum Social Mundial. Brilhantemente me convenceu. Não há como ser justo no caso concreto. O problema é que eu me formo este ano, já que eu vou mexer com o direito. Poderia ter sido engenheiro, médico, mas por engano resolvi ser jurista. Talvez não seja um engano. Talvez não seja. O que eu faço? Serei mais um aplicador da injustiça? Já que não dá para ser justo, o que dá para ser? Eu acho que dá para ser, no mínimo, um lutador pelo justo, né? No mínimo isso. Esse desespero é uma das coisas que eu me preocupo muito, sabe? Eu já, muitas vezes até não gosto de falar muitas coisas, porque não é a primeira vez que acontece uma pergunta assim. Eu me lembro uma vez no interior de Santa Catarina, lá era debate, um estudante, um rapaz novinho, ele pegou e meio que entrou em desespero. Ele disse: olha, eu estou com muita raiva, com raiva de tudo, e quer saber o que é que eu faço? E agora? E eu pensei assim, eu disse: olha, tu tem que canalizar essa raiva para ações socialmente úteis. Não adianta agora tu ficar bravo, para casa encher a cara, ou sei lá, pode até encher a cara, mas tu tem que transformar a raiva em algo socialmente útil. Então essa pessoa que fez a pergunta, eu acho que o fato de estar se formando